perfeito. Deus é santo, Deus não erra. O problema não está em Deus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Deus é luz. A luz revela as coisas com clareza. Nós estamos vendo as coisas aqui por causa da luz do sol, da luz do dia, irmãos, da claridade. E Deus é essa fonte de claridade. Na presença de Deus nada fica oculto, nada fica escondido, porque Ele manifesta todas as coisas, porque Ele é luz. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem os ouvidos de Deus surdos, porque não possa ouvir. Então qualquer pessoa que fizer uma oração a Deus, com sinceridade no coração, com verdade nas palavras, Deus ouve a oração dessa pessoa, porque a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem o ouvido surdo para não poder ouvir. Ele pode ouvir, Ele pode livrar, Ele quer ouvir, Ele quer livrar. Todos nós, em qualquer embaraço, nós nos embaraçamos em muitas coisas aqui nessa terra, mas Deus, Ele desembaraça a nossa vida quando nós vimos a Sua palavra e quando nós entendemos que Ele é Deus. Como diz a palavra, Ele é Deus, Ele é luz e nele não há nenhuma treva. Amém? Amém. Deus é luz. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 6 a Bíblia diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, andar com Deus traz tanto benefício para nós. E a Bíblia fala de homens que andaram com Deus. No começo da criação, por exemplo, a Bíblia fala de Enoque. Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado. Ele teve uma experiência tão grande com Deus aqui, de andar com Deus, em comunhão com Deus, que ele foi arrebatado desse mundo de dores e foi levado para junto de Deus, para não sofrer aqui nessa terra. Outro homem que a Bíblia diz que andou com Deus foi Noé, e nós conhecemos a história de Noé. Nós conhecemos o livramento que Deus deu a Noé pelo fato dele andar com Deus. Ele foi o único homem ali com a sua família que foi salvo na época do dilúvio, porque ele andou com Deus. Aleluia. A Bíblia diz que se nós dissermos que mantemos comunhão, o que é manter comunhão com Deus, irmãos? É andar com o Senhor, é estar unido ao Senhor, é estar perto de Deus, é estar ligado com o Senhor, apegado com o Senhor, junto com o Senhor, em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra do Senhor. Se nós dissermos que estamos com Deus, como muitas pessoas dizem, eu estou com Deus, né? Deus está comigo. É a confissão que a gente ouve, é a confissão que a gente faz, é principalmente para se defender antes da gente conhecer a palavra, muitas vezes para nos justificar no estado de vida que nós estamos vivendo, para não se aproximar de Deus. Nós já nos defendemos dizendo: Deus está comigo. Não precisa de falar de Bíblia, não precisa de falar de nada. Deus já está comigo, já não precisa ir na igreja, não precisa de nada. Mas isso é uma defesa, né, que muitas vezes o ser humano cria para poder não aproximar de Deus, e ele está sendo enganado. Porque a vida da pessoa que não está buscando o Senhor é uma vida atormentada, uma vida perturbada, sem esperança, né? A palavra do Senhor diz aqui que se alguém disser que mantém comunhão com Jesus, com Deus, com a palavra, e anda nas trevas, a Bíblia diz que mente e a verdade não está na pessoa. Nós sabemos que o mentiroso da palavra é o diabo. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Se nós não queremos ter parte com ele, então é melhor a gente abrir mão da mentira, de todo tipo de mentira, inclusive dessa mentira aqui de dizer que mantém comunhão com Deus e andar nas trevas. O problema aqui revelado na palavra de Deus é justamente a rejeição da nossa parte aqui na terra com Deus, porque Deus tem poder de nos alcançar, de fazer todas as obras da nossa vida, mas nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, nós não podemos rejeitar a oferta de salvação de Deus. Muitas vezes a pessoa rejeita Deus e quer que a vida mude, não tem como mudar. Nós temos que abrir o nosso coração
Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Então, a primeira parte que falou de comunhão com quem? De estar junto a quem? De estar unido a quem? A Deus, dono da mensagem. Glória a Deus. Isso é muito bom, é proveitoso, é edificante, traz alegria. Salmo 16 diz que na presença de Deus há abundância de alegria. O coração nosso precisa de alegria. Ele diz que até a alegria do Senhor é um bom remédio para o coração. Aleluia. Coração, alma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quem não precisa dessa alegria? Essa alegria é uma fonte de força dentro de nós, que nos faz erguer a cabeça e acreditar. A alegria do Senhor é a vossa força, como diz a palavra. Então, para que o coração tenha essa alegria, é preciso estar em comunhão com Deus, que é a luz. Precisamos estar na luz do Senhor. Glória a Deus. Rejeitando toda mentira, rejeitando toda perversidade, rejeitando a malícia, rejeitando a maldade, rejeitando o pecado. Presta atenção aqui. Deus quer nos abençoar. Deus não está nos querendo constranger de forma nenhuma e nos obrigar a seguir a Ele. Pelo contrário, Ele faz uma proposta. Ele não é aquele que impõe. Deus não impõe nada. Quem já percebeu que Deus não impõe nada? Desde o princípio da criação, Ele deu livre-arbítrio para o homem. Se Ele quisesse impor alguma coisa, Ele não teria dado livre-arbítrio para ninguém. Mas Ele deu livre-arbítrio justamente para a pessoa poder escolher. Aí Deus mostra os dois lados e manda a pessoa escolher o lado certo. Eis que coloca diante de a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida para que vive, diz a palavra de Deuteronômio. Então preste atenção na palavra. Quem quer estar em comunhão com o Senhor precisa rejeitar o lado do mal e andar no bem, andar com o Senhor, andar na verdade. Amém? Aleluia. Tenha comunhão com Deus. Aí no versículo 7, se porém andarmos na luz, agora é diferente. Como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que maravilha! Então, o fato de eu estar em comunhão com Deus diz que eu estou andando na luz. E se eu estou andando na luz, aí eu vou ter comunhão com as pessoas. Então, quando a pessoa diz que está em comunhão com Deus e prefere o isolamento e começa a julgar os outros, a acusar os outros, isso aí prova que a pessoa não está na luz. A palavra de Deus está dizendo que se eu estiver na luz, eu vou manter comunhão uns com os outros, eu vou manter comunhão uns com os outros, com as pessoas, eu vou procurar a igreja, eu vou procurar estar unido às pessoas que estão buscando o Senhor. Eu vou estar em comunhão, a comunhão com Deus me leva a ter comunhão com as pessoas. Presta atenção. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Quem está na luz do Senhor não faz acepção de pessoas, não julga as pessoas, não aponta, não acusa as pessoas, não se acha melhor que as pessoas. Pelo contrário, ele se aproxima das pessoas para que aqueles que estão nas trevas sejam iluminados também pela luz de Deus que está nele. É assim que a igreja tem que fazer. Então, eu não acredito, essa confissão de que eu estou com Deus, então eu vou ficar para cá, eu vou me isolar e os outros ficam para lá. Não. Porque Jesus é luz, e a luz ela tem que brilhar nas trevas. Jesus veio para trazer a luz para o mundo que estava em trevas. Foi? E Ele entregou essa luz para as pessoas que se tornaram também fontes de luz para iluminar as outras pessoas. Então nós devemos ter comunhão uns com os outros. E quando nós temos comunhão uns com os outros, porque estamos andando na luz e tendo comunhão com o Senhor, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Presta atenção. Não existe nenhum santo entre os humanos, nenhum perfeito, tem ninguém. Todos nós somos falhos. Se tropeça uma coisa, tropeça em outra. Se tem alguém que, por exemplo, não fala mal dos outros, que assim seja aqui na igreja. Se tem alguém que não fala mal dos outros, já faz outra coisa que não deve. Se tem outro que não faz outra coisa que não deve, mas já faz outra. E assim por diante. Todos nós tropeçamos em muitas coisas escritas em Tiago, capítulo 3. Por isso a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos estar na
na luz do Senhor, está em comunhão com o Senhor, ser iluminado pelo Senhor e está em comunhão para ajudar uns aos outros. Para ajudar uns aos outros. Se alguém caiu, a igreja tem que estar pronta para levantar essa pessoa. Se alguém está sofrendo, a igreja precisa estender a mão para ajudar essa pessoa. Se alguém está em dificuldade, não tem nada que se isolar, que se afastar, tem que infiltrar. Por quê? Porque você tem a luz de Deus. Aleluia. E agindo assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então a Bíblia está dizendo que é impossível, não ter em nós pecado nenhum. Quem está entendendo isso aí? Por isso que nós precisamos estar na luz do Senhor. Então, há pecado em nós, presta atenção. Há pecado em nós. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos reconhecer que somos pecadores. A primeira coisa que tem que acontecer aqui nesse versículo é o reconhecimento do nosso estado de pecador, que nós não somos santos, que nós não somos perfeitos, que nós estamos em aperfeiçoamento, que nós estamos numa caminhada que ainda não terminou. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O meu pecado tem, só que aí a palavra de Deus já vai falando em seguida aqui, ensinando. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus falou isso. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem atirou a primeira pedra da mulher? Houve algum corajoso que atirou a pedra da mulher? Por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram acusados pela própria consciência. Nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos uma consciência de Deus, e a nossa consciência diz para nós todas as coisas a nosso respeito diante da palavra, é ou é? Então, isso aí já tira de nós essa possibilidade da gente julgar os outros. Aí a palavra do Senhor está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça. Então tem que fazer o quê? Confessar. Como é que nós confessamos? A pessoa que entregou a vida para Jesus, se batizou nas águas, se tornou um crente, um membro da igreja. Mas isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa perfeita. Todo mundo é passivo de erro, irmãos. Seja quem for, por mais que seja ungido, por mais que seja considerado um santo homem de Deus, a Bíblia está dizendo é pecador e precisa da misericórdia de Deus. Sim, precisa da misericórdia de Deus. Aleluia. Só que tem que confessar com sinceridade. Nós não podemos ser amigos do pecado, nós não podemos ser amantes do pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que Deus tire eles da nossa vida, porque eles nos prejudicam, nos fazem mal e separam-nos de Deus. Presta atenção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é fiel e justo? Deus. Jesus. O único ser que pisou aqui nessa terra sem pecado e morreu como se fosse um pecador, por causa de quê? Por causa dos nossos pecados que Ele levou sobre Ele. Ele pagou por um preço, Ele pagou um preço alto por pecados que são nossos, e por isso Ele se tornou nosso Salvador. E a palavra está dizendo que nós devemos confessar a Ele. Confessar o quê? Os nossos pecados. E se confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém. Aí o versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso que a sua palavra não está em nós. Antes de nós conhecermos a Deus, muitas vezes ele fala assim: ó, eu nunca matei, eu nunca roubei, então está tudo certo, né? Ou seja, eu não tenho cometido pecado. Aí a Bíblia está dizendo que se nós dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, até aqui, a Bíblia está dizendo que se dissermos isso, nós fazemos Deus mentiroso. Primeiro, a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos, a palavra do Senhor está dizendo aqui, que nós estamos
Ele diz que nós temos que nos arrepender, diz que nós temos que nos converter, diz que nós temos que entregar nossa vida para o Senhor, para Ele nos perdoar dos nossos pecados. Se Ele está dizendo que nós temos essa necessidade e nós estamos dizendo que não temos cometido pecado, então nós fazemos ser mentiroso. E a sua verdade, e a sua palavra não está em nós, a palavra tem que estar em nós. Presta atenção. Aí no versículo capítulo 2, no versículo 1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pegueis. Então até aqui, irmãos, o que Deus está querendo dizer para nós é que Ele está disposto a nos perdoar, se nós tivermos sinceridade em reconhecer o nosso estado. Mas não é para que a gente se acostume com o pecado e viva tranquilamente, mesmo sabendo que estamos errados. Não é isso. A palavra está dizendo: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para quê? É bem o contrário, para que não pegueis. Ou seja, Deus está consertando a nossa vida, Deus está purificando a nossa alma, Deus está nos ajudando a se livrar do laço do pecado, através da sua palavra revelada, para que não pegueis. Agora, no primeiro versículo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então quer dizer, pecou não é o fim do mundo, não é para afastar da igreja, não é para sair dos caminhos de Deus. Mas sabe o que o diabo faz? Ele apresenta a tentação, a pessoa cai em tentação e perde o ânimo, perde a confiança de voltar para Deus, perde a confiança de chegar diante de Deus, fica sem confiança. Foi o que aconteceu com Adão, quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Não foi isso que aconteceu? Por quê? Ele estava sem confiança, ele estava envergonhado, ele estava com medo, pensando que Deus não ia perdoar por causa daquilo. É o que acontece com muitas pessoas. Estão firmes na presença de Deus, buscando o Senhor, estão na igreja, estão ali se santificando, procurando se manter na presença de Deus, se esforçando para agradar o Senhor, né? E até mantém por um tempo ali, tranquilo. Daqui a pouco acontece algo, vacilou numa coisa, a pessoa perde o ânimo. Na verdade, ele precisa sentir mesmo quando acontecer isso aí. Só que aí o diabo vem e fala: não precisa voltar mais não, para continuar do jeito que está aqui. Deus não vai te perdoar mais. Você já é batizado, você já é frequentador da igreja, você já é um crente, agora não tem mais chance, não tem mais remédio. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que se alguém vacilou, não é o fim do mundo. É terrível, mas não é o fim do mundo, porque nós temos um advogado que viveu aqui nesse mundo da mesma forma que nós vivemos fora do pecado. Ele viveu fora do pecado, mas ele foi tentado do jeito que nós fomos tentados. Ele passou dificuldade como nós passamos. Ele teve que enfrentar dificuldades, tentações. Ele teve que lutar aqui, do mesmo jeito que nós temos que lutar. Então o que nós temos que fazer? Temos que buscar um advogado que está junto ao Pai. Quando alguém comete um crime, irmãos, e essa pessoa vai a julgamento, geralmente as pessoas ajudam a advogar, arrumam um advogado, não é? Quando vai mexer com alguma coisa do lado da justiça, geralmente tem um advogado envolvido. Tem ou não tem? E em alguns casos a pessoa nem presa vai, é ou não é? Por causa do quê? Da intervenção do advogado. O advogado dá um jeito lá e livra aquela pessoa que fez, que cometeu talvez um crime. Aqui a palavra de Deus está mostrando justamente isso. Nós pecamos e o crime nosso é o pecado, como diz a palavra, de toda a humanidade. O que está contra a humanidade é o pecado, e por trás do pecado está o autor dele, o diabo, que quer nos ver condenados, mortos, destruídos, longe da presença de Deus, sem esperança. Mas Deus, o que é que Deus fez? Deus é tão maravilhoso que, mesmo sabendo do nosso estado, o que é que Deus faz? O próprio Deus criou esse advogado, o próprio Deus foi que estabeleceu esse advogado para nos defender. Quem é o juiz supremo? É Deus. E o advogado que o próprio Deus estabeleceu para nos defender diante do acusador é Jesus. Por isso que sem mim, ele falou, nada podeis fazer. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a
coragem de chegar e falar: Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele vê a sinceridade do nosso coração e ele chega diante do Pai e fala: Pai, eu morri por causa deles, eu dei a vida por causa deles, perdoa eles. E por causa de Jesus, que é santo, que é puro, que morreu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, sem pecado, Deus ouve Jesus e nos perdoa. Aleluia. E nos livra. A palavra do Senhor está dizendo aqui. Mas ele diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Nós não estamos falando para uma comunidade separada. A linguagem da Bíblia Sagrada é universal, é para todas as pessoas, é para todos os tipos de pessoa, raça, cor, religião. Essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus que criou todas essas coisas, é a palavra de Deus que foi enviada para alcançar todas as pessoas. Então, Jesus, ele morreu, e a palavra do Senhor está dizendo que ele é a propiciação, ou seja, a misericórdia bondosa de Deus em favor, em nosso favor, pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro. Qualquer pessoa tem oportunidade. Agora, se rejeitar essa oportunidade, não terá mais. Essa é a oportunidade que Deus está dando, esse tempo chamado tempo da graça. E nós precisamos abraçar e nos manter abraçados com essa oportunidade e não abrir mão dela, irmão. Porque vivendo assim, nós vamos confiar em Deus, vamos levantar nossa cabeça e vamos vencer, vamos permanecer, vamos perseverar.